Pediram-me para falar, vamos lá, de coisas simples, que é o enquadramento macroeconómico da situação atual, penso que a nível internacional e a nível local, e por outro lado introduzir aqui também a questão da estratégia e da competitividade aqui de Castelo Branco, ou enfim, da Beira Baixa. São duas coisas de facto muito fáceis de falar. A primeira, enfim, já podem ver, quando nós falamos sobre o enquadramento macroeconómico, seja nacional ou internacional, apetece dizer um pouco aquilo que se diz dos economistas, não é? Que são ótimos a justificar as razões porque as suas previsões falharam, não é? E de facto, quando nós olhamos para aquilo que são, ou que têm sido as projeções, quer para a economia internacional, quer para a economia nacional, estão sempre a rever as posições anteriores, não é? E continuamos assim, e provavelmente vamos continuar ainda por muito mais tempo, porque de facto há uma característica que existe atualmente, que é a incerteza relativamente a tudo que vai acontecer. E relativamente à questão da estratégia e da competitividade, bom, se eu de facto pudesse falar com toda a propriedade sobre isso, eu estava aqui a viver, estava aqui a ser empresário e naturalmente tinha uma empresa para procurar aproveitar tudo aquilo que eu sei, não é? Portanto, ou seja, vou falar sobre coisas que eu espero que possam servir não tanto para dar soluções para os problemas, mas para suscitar alguma discussão, alguma reflexão sobre aquilo que importa a fazer, e julgo que o país precisa muito disso. Precisa, vamos lá, não precisa que todos estejamos de acordo, precisa é de ideias, propostas, soluções, de discussão, para ver efetivamente aquilo que poderá ser feito para ultrapassar, enfim, estrangulamentos e constrangimentos que já vêm de trás, mas que penso que as situações de crise também servem para isso, não é? No sentido, já vários economistas disseram que as situações de crise são sempre momentos em que nós podemos ser criativos e avançar para novas etapas. Já está ali, também outra partida que me fizeram, porque eu aqui estou a ver as coisas em ponto grande, ali penso que ninguém vê o que é que está ali escrito. De qualquer forma, eu vou aproveitar. Eu fiz também, sabem que eu tenho esta característica de procurar sempre falar mais do que o tempo que me é dado, que são 10 minutos, mas eu vou procurar concentrar em 10 minutos aquilo que são as mensagens fundamentais que eu tenho a dizer, e obviamente que apesar de ter ali alguns slides, um número bastante razoável de slides, não vou apresentar os slides todos, nem vale a pena, porque já estou a ver que a maior parte das pessoas não tem que... De maneira a chamar a atenção para as ideias fundamentais. E, portanto, eu vou procurar abordar e vou procurar falar de 3 questões fundamentais. Em primeiro lugar, a economia global, o que é que está acontecendo no mundo, quais são as tendências atuais e também os desafios. Em segundo lugar, falar um pouco da economia portuguesa, fazer o ponto da situação e enquadrar aí, de facto, Castelo Branco e as questões da estratégia e da competitividade. Eu iria começar por, em primeiro lugar, por esta questão. Nós estamos a viver uma crise. Parece que não estamos, mas estamos a viver uma crise. Estamos a viver uma crise internacional e estamos a viver uma crise também no plano local, embora, digamos, eu já vou falar sobre isso, a conjuntura aparentemente mostra que as coisas de facto vão bem, e vão bem do ponto de vista imediato, do ponto de vista conjuntural. Mas é a ideia que de facto nós temos que ter, é isto, qual é a dimensão da crise? E quando nós olhamos para os dados, nós vemos que as projeções todas, são dados de abril do Fundo Monetário Internacional, apontam para a economia internacional cair este ano, 2023, e em 2024, 2025, a recuperação não ser tão boa assim quanto se desejava. E bom, isso nós podemos ver que acontece relativamente aqui às questões gerais, mas não anda. Não passa. Há aqui algum problema de natureza técnica? Não passa. Bom, mas posso-me sempre baixar e resolver o problema. Não, também não dá. Nem baixando resolvo o problema. Não, só está bloqueado. Está bloqueado. Agora eu só preciso passar para ali. Eu só preciso agora ali para o ecrã. Já está. Já está. Pronto, então eu estava a dizer, se nós... Já está ali, por diferentes áreas, enfim, que nós podemos ver aqui do mundo, de facto a tendência é geral. E curiosamente aparece aqui que há zonas que têm maior crescimento, que vão ser precisamente as zonas, não da Europa nem dos Estados Unidos, nem de economias avançadas, mas das economias, enfim, que são consideradas emergentes ou em desenvolvimento. E reparem que nós, se nos situarmos agora na Europa, a ideia, também são projeções recentes, apontam para um crescimento medíocre, não é? Que está ali, estava a ver se chegava lá, mas vejam ali 2023, que apontam para um crescimento este ano do produto de 0,9 e para uma inflação de 5,4. Mas, atenção,
Se nós formos agora às últimas projeções para o crescimento deste trimestre, o que nós verificamos é que a economia europeia, a zona euro, entrou em recessão. Portanto, teve um crescimento, como podem ver ali, em 2023, que em relação ao trimestre anterior, há uma queda de menos 0,1%. Portanto, digamos que, enfim, não é uma queda muito excepcional, mas a economia europeia entrou, a zona euro, entrou em recessão. Menos na União Europeia, mas na zona euro, isso é particularmente visível. Vamos lá ver, há uma quebra. E esta quebra, curiosamente, tem a ver, quando nós olhamos ali, vemos os países que tiveram agora quebra no primeiro trimestre, os países que cresceram, mas reparem que há aqui uma coisa que está, e que no fundo que é o motor da economia europeia, que é a Alemanha. E a Alemanha entrou, enfim, também não dá para ver aquilo, mas eu posso passar, a Alemanha entrou em recessão técnica, tem 2 trimestres de crescimento negativo, e portanto isso é considerado de facto negativo. O que é extremamente curioso também é quando nós olhamos para aquilo que são as dinâmicas de crescimento da economia alemã, curiosamente o investimento continua a aumentar, o que é, enfim, também uma coisa interessante. Já vamos ver que na economia portuguesa a situação é um pouco inversa, mas as componentes do consumo público, do consumo privado caíram, mas a componente está ligada ao investimento continua a aumentar. Mas esta é uma ideia, a Alemanha entrou em recessão, 2 trimestres de crescimento negativo. E, enfim, vou passar sobre isto, como eu disse, isto são mensagens telegráficas, mas reparem o que é que está a acontecer. Não obstante haver aqui uma ameaça de recessão no plano europeu, o que acontece é que os juros têm subido e têm disparado neste momento. A última foi aumentar as taxas de juros para 4%, 4,25%, dependendo da taxa de juros de referência, mas o que é curioso é o que está a acontecer e podem ver ali, eu espero não dar aqui, vê-se mal ali para eu apontar, mas podem ver ali do canto direito a subida em flecha, né, das taxas de juros. E o que é curioso na Europa, e já vou comparar depois com os Estados Unidos, é que houve a hesitação, portanto, quer em 2008, 2009, quando foi a crise, a resposta foi precisamente a subida das taxas de juros e depois tiveram que vir a seguir baixar imediatamente as taxas de juros. E reparem que, no fundo, quem salvou a Europa deste processo foi, de facto, um senhor que já lá não está, que é o Mário Draghi, mas que teve a ousadia de inverter completamente aquilo que era, digamos, a linha de condução no plano do seguimento da política monetária da Europa. Veio a Christine Lagarde e ela manteve, numa primeira análise, a política do Draghi digamos, de acomodação, de descida das taxas de juro para fazer face à situação, ao perigo da recessão económica. Mas o que é que acontece? O que é que acontece agora? Está a decorrer em Sintra um fórum que é um fórum regular, anual, dos bancos centrais. E reparem o que é que disse a Lagarde lá. O que a Lagarde disse foi que, atenção, a pressão sobre as famílias vai continuar e, portanto, o que está a anunciar é que as taxas de juro eventualmente vão continuar a subir durante este ano para fazer face, no fundo, ao problema da inflação. Querem regressar à inflação de 2% e, portanto, a forma de combater a inflação é a subida das taxas de juros. E, portanto, põe-se aqui o dilema, põe-se aqui a arbitragem entre inflação e recessão, que é aquilo que precisamente nós estamos a viver e, portanto, o que a Christine Lagarde disse foi, se for necessário provocar uma recessão, nós vamos provocar uma recessão, vamos subir as taxas de juros, porque o nosso objetivo é o controle da inflação. Mas atenção, que este controle da inflação para os 2%, de certa maneira, vai contra aquilo que já tinha sido a reforma da política monetária da Europa, que diz que o objetivo dos 2% é um objetivo de médio e longo prazo. E, portanto, não é ter a inflação sempre dos 2%, mas é compensar a inflação com mais de 2%, com períodos de menos de 2%, que em média esteja nos 2%. Não sei se não haverá aqui alguma alteração da própria política monetária que vai contra aquilo que recentemente foi a alteração da política monetária. E reparem que o nosso Presidente, sempre a tentar, já vem dizer e contrariar, no próprio dia em que a Christine Lagarde disse que as taxas de juros vão subir, o que é que ele disse? Taxas de juros, Marcelo, pede muito cuidado aos bancos para não perturbar as famílias. O que é interessante ver esta intervenção imediata do Presidente da República relativamente àquilo que disse a Christine Lagarde, e o próprio Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal, também chamou a atenção para os perigos que podem resultar desta ideia da subida das taxas de juros. Curiosamente, vemos os Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão com problemas. 2023 vai ser um ano de quebra da atividade económica, tudo aponta para isso, mas o que é curioso nos Estados Unidos é esta posição.
em que eles sobem as taxas de juros, mas agora, na última decisão do Banco Central americano, foi de manter as taxas de juros. E isto é curioso, há uma diferença substancial entre a Europa e os Estados Unidos relativamente à política monetária. A política monetária, o objetivo central ao qual os outros são subordinados é a inflação. Nos Estados Unidos, o objetivo fundamental é o emprego e, em seguida, uma taxa de inflação compatível com, precisamente, um nível de emprego considerado razoável para aquilo que são os objetivos gerais da política económica. E foram mais contidos. Portanto, curiosamente, como eu disse, há aqui esta dicotomia entre Estados Unidos e a Europa, que, no fundo, atenção, a Europa tem que seguir os Estados Unidos. A independência da política monetária europeia é relativamente falsa, porque, de facto, nós temos que seguir, no fundo, aquilo que faz os Estados Unidos em matéria de política monetária sobre o perigo de quê? Se os Estados Unidos têm taxas de juros mais elevadas, a tendência, num contexto de liberdade de movimentos de capitais, é os capitais irem para os Estados Unidos e causa perturbações ao funcionamento da economia europeia. Portanto, temos que coordenar a nível internacional as políticas monetárias de forma a que, de facto, haja, vamos lá, razoabilidade, equilíbrio no plano mundial. E, portanto, não pode entrar aqui em competição, tem que haver cooperação para que, de facto, se possa combater o perigo, a ameaça de recessão económica à escala internacional. Bom, vamos avançando e para saber isto, e também rapidamente, só algumas tendências, que é isto. Neste momento, nós chegamos a uma situação em que, para 2023, 70% do dinamismo económico internacional são os países asiáticos, com a China à cabeça. Portanto, há uma redução substancial daquilo que é o papel das economias avançadas, onde estão incluídas as economias europeias, relativamente àquilo que é a dinâmica da economia internacional. E isto é muito interessante, isto são dados, são estudos do Fundo Monetário Internacional que apontam para essa característica de ser neste momento, ou seja, a Europa e os Estados Unidos neste momento estão a perder o pé relativamente àquilo que é a dinâmica da economia internacional, que está a deslocar cada vez mais para a zona asiática. É evidente que a Ásia é diferente, em termos até de, digamos, de relações entre os próprios países, mas isso é um aspecto fundamental que explica muita coisa que está a acontecer no plano internacional. Bom, eu vou aqui passar sobre isto, só este gráfico aqui, também é tirado dos dados do Fundo Monetário Internacional, é extremamente interessante porque mostra, reparem, a mudança que ocorreu desde os anos 80 até à atualidade em termos de peso na economia mundial, em que a azul estão as economias avançadas, na parte de cima, a vermelho estão as economias emergentes em desenvolvimento, as duas juntas são 100% da economia mundial, e reparem o que é que está a acontecer. Isto é em paridades do poder de compra, não é, digamos, em dólares anuais. Portanto, há aqui alguma nuance, mas não deixa de mostrar a tendência. O que importa aqui é ver a tendência e reparem que neste momento, a situação inverteu-se em relação aos anos 80. Portanto, as economias emergentes em desenvolvimento representam mais de 60% da economia mundial, ao passo que as economias avançadas representam menos. Atenção, isto em si não é mau. Não é mau porquê? Porque as economias emergentes têm muito mais população do que têm, evidentemente, as economias avançadas. Portanto, isto é obviamente que é positivo do ponto de vista daquilo que é a economia mundial, enfim, daquilo que é tirar as pessoas da pobreza, ter a melhor nível de vida, nada quanto a isso. Agora, o que isto significa é que esta alteração económica significa também a alteração de forças em termos daquilo que são as discussões, em termos da situação internacional, como é óbvio. E reparem que em baixo tem a Europa, os Estados Unidos, a China e o Japão. A Europa, os Estados Unidos e o Japão em declínio, e quem é responsável por este grande dinamismo da economia mundial é a China, que é o único que está ali a subir em termos da participação na economia mundial. Cá está, isto são tendências, não quer dizer que os países desenvolvidos, como eu disse, percam o seu peso, mas quer dizer que está a haver uma alteração na correlação de forças que explica muitos dos problemas e muitas das coisas que estão a acontecer a nível internacional. Bom, telegraficamente, também é muito importante aquilo que ali está, e que tem a ver com o seguinte, com o que está a acontecer a nível da economia internacional, que é, durante muito tempo, as economias abriram-se no plano do comércio internacional, abriram-se no plano dos investimentos e, portanto, a abertura, o comércio e o investimento crescia a taxas muito superiores àquilo que eram as taxas do crescimento do produto. O que nós vemos agora nos últimos anos é essas taxas de crescimento declinarem, quer no plano do comércio propriamente dito, dos bens, quer no plano dos serviços. E reparem que também, se nós temos ali a vermelho a média do crescimento em termos do PIB mundial, a verde o crescimento do comércio, o que nós vamos a verificar é o seguinte, é a convergência das taxas de crescimento do comércio internacional com as taxas de crescimento do produto, o que aponta para quê? Provavelmente que aquela ideia que até aqui era a ideia dominante, no sentido que as economias deviam se lançar
em termos das exportações para resolver os seus problemas internos, provavelmente agora tem que ser repensado em que medida é que nós podemos continuar se toda a gente, no fundo, está, digamos, se o próprio comércio internacional está a ter uma perda de dinâmica relativamente àquilo que é o produto. E isto é verificado, desculpem lá, isto é verificado também aqui nisto, aqui não se vê bem, mas em que também em termos médios, desde 2015 até à atualidade, quando nós comparamos as taxas de crescimento médias do comércio e as taxas de crescimento médias do produto a nível internacional, neste momento a taxa de crescimento médio do produto é superior à taxa do comércio. Bom, vamos avançar para ver o que é também outro aspecto importante, que é a fragmentação que está a haver a nível da economia internacional, que se manifesta nesta ideia de que as economias próximas do ponto de vista político e próximas do ponto de vista da distância, da geografia, estão a concentrar as trocas entre si. E que vai também fazer esta coisa interessante, que é o comércio, o investimento neste momento está a avançar nas economias que são geopoliticamente próximas e também geograficamente próximas. Ou seja, o que é que está a haver? Está a haver aquela ideia que até aqui acontecia, ou melhor, aquela tendência que até aqui acontecia de, digamos, haver uma dispersão do investimento internacional por diferentes áreas, sem importância em termos políticos, daquilo que eram os regimes políticos, etc. O que está a verificar-se agora é uma concentração do investimento internacional nas proximidades, digamos, políticas, nas proximidades geopolíticas e nas proximidades geográficas, não é? Isso é o que está a acontecer. Aliás, quando olhamos para a decisão ano passado, em agosto, o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, o que é que houve? A decisão de agora as empresas multinacionais americanas estão no exterior, atenção, que vem aqui para dentro, nós temos que reforçar a nossa base industrial, que levou à própria intervenção da Christine Lagarde, dizendo, dá-te atenção, que nós vamos fazer o mesmo se vocês não se portarem bem e vamos aqui apostar nas indústrias, digamos, preocupadas com o clima, com a transição energética, etc. Portanto, o que está a acontecer, enfim, é isto. Para, no fundo, o que é que isto pode significar? Pode significar esta coisa, que é isto, o que é que nós estamos a assistir neste momento. Isto é uma fotografia do Economist, eu gosto muito de utilizar, tem de facto fotografias excepcionais que retratam aquilo que são as tendências e, portanto, nós não estamos neste momento a ter um fenómeno contrário àquele que aconteceu até agora, que é o mundo, em vez de estar a abrir, como estava a abrir até há bem pouco tempo, neste momento corre o risco de facto fechar ou pelo menos desacelerarem substancialmente as tendências de abertura. Reparem que isto é importante até do ponto de vista regional, para as estratégias, não é? Como é que nós vamos fazer, o que é que o país deve fazer e dentro do país o que é que as diferentes regiões devem fazer para se adaptar àquilo que podem ser, atenção, vamos ver o que é que vai sair daqui, por isso é que eu disse, é muito fácil falar sobre o que é que está, mas o que é que vai mesmo resultar disto tudo é muito difícil fazer previsões e eu não me arrisco a saber o que é que vai acontecer. Aliás, há trabalhos notáveis. Há um trabalho até que saiu agora, que eu recomendo, se vocês forem ao site, enfim, atenção, não estou a fazer propaganda, mas se forem ao site da CIA nos Estados Unidos, há um relatório muito interessante que aponta para os cenários que podem ocorrer daqui até 2050. E tem lá, eu vou terminar rapidamente, mas 5 cenários que apontam precisamente para isso. O que é que vai acontecer? Desde o reforço da hegemonia americana e ocidental até à perda completa e, enfim, uma alteração radical de outras coisas. É muito interessante, particularmente para quem gosta destas coisas, incorporar-se nisto. Bom, o que é que a economia portuguesa? Também muito rápido sobre a economia portuguesa. O que é interessante da economia portuguesa é que no meio desta desgraça toda a nível internacional nós estamos bem, estamos a crescer. Vamos ter uma das maiores taxas de crescimento este ano, de acordo com as previsões do produto, 2,6. E isto é verdade também quando nós olhamos para o crescimento no último trimestre, publicado precisamente pelo INE, não é? Em que o que nós verificamos é que, de facto, nós crescemos também no primeiro trimestre, crescemos e temos projeções de crescimento durante o ano, mas atenção que há uma coisa curiosa, não sei se é aquele gráfico que ali está, mas o que está a acontecer é que nós temos um crescimento baseado em coisas interessantes, que a procura interna, digamos, está, de facto, enfim, a diminuir, ou melhor, que neste momento nós temos algumas coisas contraditórias, que é fundamentalmente a procura externa que está a dinamizar isto, onde tem o turismo aqui um papel fundamental em termos de estar a puxar pela economia, a todos os níveis, não é? O turismo, direto ou indiretamente, representa para aí 20 e tal % da nossa economia, tem efeitos, não é? Diretos, indiretos, induzidos sobre isso tudo, estamos a ver muito sobre isso. E depois, curiosamente também, o que está a acontecer é que o investimento
está negativo neste primeiro trimestre, não é? É evidente que dizem que é a variação de existências, enfim, que teve a ver com as exportações, etc., mas não deixa de ser preocupante, apesar das perspectivas de crescimento do investimento, particularmente o investimento público em resultado das verbas do PRR. Mas quer dizer, mas este ano vai ser um ano razoável de crescimento da economia portuguesa, que está a provocar um fenómeno muito interessante, que é a folga orçamental, que vai ter que ser objeto de tratamento agora até no próximo orçamento, e vai ter outra coisa curiosa, não é? Que a inflação é terrível, mas a inflação está a servir para encher os cofres ao Estado, não é? Portanto, quer dizer que é capaz de não ser tão terrível assim, não só está a encher os cofres ao Estado, como também está a reduzir o peso da dívida, porque é evidente que se o PIB cresce nominalmente, a dívida decresce em termos de rácio relativamente, portanto, nem tudo é negativo relativamente à questão da inflação. E vou, já passar sobre isto é para fazer um enquadramento, para dizer onde é que a parte regional... Ora bem, isto é importante para nós nos situarmos. E o que eu queria dizer aqui, enfim, eu vou também passar por cima disto, porque é uma leitura que vocês sabem melhor do que eu. No fundo, este concelho, esta região, padece de problemas semelhantes àquilo que acontece no país, que é envelhecimento da população, desertificação, fuga para as cidades, fuga para o exterior, dificuldade de fixação de populações, etc. É um panorama que é um panorama normal, mas atenção, que eu estive a ver e estive a atualizar, tem coisas extremamente positivas, não é? Porque eu estive a ver aqui, digamos, em termos de fatores, de aspectos a salientares, portanto, aqui tem indústrias que têm atividades económicas que são de referência, não é? A referência do ponto de vista da indústria do frio, a referência do ponto de vista dos laticínios, a referência em termos das componentes, das indústrias de componentes para automóveis, quer dizer, há aspectos fundamentais aqui na região que importa considerar e, portanto, no meio da desgraça há aspectos positivos que devem ser potenciados e eu acho que isso é que é importante. E, portanto, digamos, em termos das potencialidades, eu julgo que é a partir daquilo que existe, o agroalimentar, o agroflorestal, o têxtil, o automóvel e também o turismo. Eu penso que aqui o turismo é também muito importante, porquê? Porque corre-se o risco do fenómeno turístico se esgotar a nível mais geral e, portanto, há um espaço muito importante que, do meu ponto de vista, deve ser aproveitado para o turismo regional e, portanto, para atrair um certo esgotamento, e isso acho que pode ser feito, há aqui potencial, e, portanto, do meu ponto de vista, há aqui até um fenómeno que nós temos que fazer a nível geral, que é endogeneizar os efeitos do turismo, que eu acho que o turismo está a ter, enfim, tem efeitos positivos, mas eu penso que estruturalmente pode ter efeitos extremamente negativos, na medida em que acentua a dependência do país em mão de obra que não precisa de ser grandemente qualificada e, portanto, isso pode ter a prazo um efeito extremamente negativo, porque está a acontecer um fenómeno que, aliás, nós temos chamado a atenção no plano da Ordem dos Economistas, até para os jovens economistas, que é estamos a assistir à imigração dos jovens qualificados e estamos a assistir à imigração de gente cada vez com menos qualificações e, portanto, isso é dramático a prazo se nós não conseguimos endogeneizar os fatores de fixação e, portanto, aquilo que pode acontecer na região é um problema do país, que é a fixação dos quadros, enfim, por várias razões que eu também não vou entrar aqui em grandes pormenores, mas que eu penso que haverá aqui um certo consenso sobre isso. Há aqui outro aspecto que eu queria chamar a atenção, que é aquele triângulo que ali está, que é, no fundo, as linhas de intervenção. Eu julgo que, em termos de, digamos, de elementos para a construção de uma estratégia, em primeiro lugar, nós temos que ver ali o que é que está ali aquele triângulo. Aquele triângulo, no fundo, tem 3 vértices. Tem, em cima, o regional, o local, aqui, cá em baixo, temos à esquerda o nacional e temos o internacional. E há aqui dinâmicas, no fundo, que existem. Dinâmicas económicas, que é aquilo que eu chamo de dinâmica de endogeneização ou dinâmica de especialização, que são 2 dinâmicas que se podem manifestar no plano da economia regional em resultado da articulação daqueles 3 vértices que ali estão no triângulo. Eu queria chamar a atenção que se nós articularmos aqueles 3 vértices, também não vou poder, mas eu depois deixo os slides, para quem quiser depois discutir isso até no detalhe comigo, eu estou toda a disponibilidade, que é, no fundo, se nós articulamos o nacional com o regional, nós temos aquilo que nós podemos fazer e que é importante discutir, a descentralização, a regionalização e a especialização. Se nós articulamos o regional com o internacional, nós temos a questão do mercado internacional, e aqui vai ser a questão do mercado ibérico, que eu penso que é muito importante também, que pode ter um efeito positivo aqui na região, e em baixo, no fundo, o que é que nós temos quando ligamos o nacional com o internacional? Somos afetados pelas dinâmicas da integração, da globalização e da fragmentação. E, portanto, se nós olharmos para aquilo que está aqui, a região, no fundo, vai ter que se articular entre quê? Entre tendências, vamos lá ver, da endogeneização. O que é a endogeneização? É saber em que medida é que é possível valorizar e potenciar aquilo que de bom é que existe aqui.
para desenvolver e para afirmar e para projetar isso, não é? Este é o aspecto. Ou se nós vamos assistir, ou se nós vamos assistir à questão da especialização, que é, cada vez mais, digamos, a região vai perder competências, vai se especializar num ou noutro aspecto muito particular e vai cada vez mais estar subordinado àquilo que é a dinâmica mais geral do país, não é? E isto aqui não é fácil de resolver. Pode acontecer uma coisa ou pode acontecer outra. É aqui que entra o quê? Que entram as empresas, que entra a dinâmica empresarial, que entra a dinâmica, dos responsáveis políticos, locais, internacionais, no sentido de articular esta tendência de endogeneização versus especialização, que não há nenhuma, digamos, teoria que diga que vai ser uma ou vai ser outra. Vai depender muito da dinâmica concreta que se conseguir articular. Mas reparem que as linhas de intervenção, no fundo, são aquelas que eu acho que se deve privilegiar. António, temos mesmo de fechar. Temos aqui já um atraso significativo no programa. Então eu vou terminar mesmo para chamar a atenção para isto, que era, no fundo, que a região tem que potenciar estes aspectos, não é? Que nós estamos daqui, a menos de 300 km do Porto e de Lisboa, também praticamente a menos de 400 km de Madrid, e, portanto, que, juntando o vértice do regional e do internacional, julgo que aqui também a região tem muito que apostar na integração ibérica, no mercado ibérico, e apostar precisamente para isso, como aliás já está a fazer, não estou a dizer aqui nada que não seja feito, por exemplo, pela Danone, que está cá estabelecida. E, concluindo é esta coisa, só 5 segundos. O problema do país, em geral, é a perda de dinamismo económico que ocorre a partir de 2000 e, portanto, a necessidade que nós temos de pensar, quer a nível local, quer a nível regional, mais outro triângulo que eu introduzo aqui, que é, no fundo, articular o triângulo da visão, da estratégia e da organização. E se nós conseguimos resolver este problema do estratégia, da visão, da estratégia e da organização, nós podemos gerar eficiência, poderemos gerar eficácia e podemos apostar a questão do crescimento, não é? E, portanto, isto é evidente que eu precisaria aqui de muito tempo. Eu peço ao Camilo desculpa por tudo aquilo que fiz, mas cá está. É assim, não consigo calar e, portanto, agradeço ao Camilo.